Boa noite, terça-feira, 10 de maio. No Nesp Notícias de hoje a gente fala da campanha Maio Amarelo, que alerta sobre segurança no trânsito. Vamos receber a responsável pelo setor de educação da Indurb, a Fabiana Lima. Só neste ano, 48 pessoas foram atropeladas na cidade. Pedestres com mais idade são as principais vítimas. Esporte olímpico vai para a escola. Você vai conhecer o projeto que leva a prática de golfe para alunos da rede estadual de ensino. Estudantes da Unesp promovem a Semana de Rádio e TV. Este mês é dedicado a uma campanha mundial que alerta para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. É o Maio Amarelo. Aqui em Bauru, a maior preocupação é com os pedestres. Só neste ano, 48 pessoas foram atropeladas na cidade. Em março deste ano, a Maria de Fátima foi atropelada enquanto atravessava a rua. Mais de 2 meses depois, ela ainda não está totalmente recuperada e precisa de ajuda para caminhar. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas teve a placa anotada. O direito dele é prestar socorro, né? Eu acho que até para um cachorro se atropelar tem que prestar um socorro, né? Ainda mais para uma vida humana, né? A vítima sofreu várias fraturas e hoje precisa fazer fisioterapia para recuperar os movimentos. A recuperação, graças a Deus, está indo bem. Mas precisei passar por uma cirurgia na perna. Aqui coloquei gesso no braço para colar o osso. E a bacia, né, que descolou também. Tive que ficar em recuperação para ela colar. Agora, graças a Deus, só falta andar, né? Afirmar as pernas para andar. O boletim de ocorrência foi registrado e agora a Maria espera que o motorista responda pelo atropelamento. Ela é apenas uma das vítimas desse tipo de acidente em Bauru. Neste ano, até abril foram registrados 39 casos e um total de 48 vítimas, segundo dados da Indurb. A maioria delas se encaixa em um perfil comum. No centro da cidade, geralmente são idosos, né? Geralmente no horário das 9h30 até por volta das 13h30 e também nos dias de pagamento. No geral, o que a gente está constatando é que as outras idades, outras faixas de idade, geralmente são pessoas que estão usando celular, ou falando ao celular, ou passando mensagem, e isso está ocasionando os atropelamentos. Então acabaria sendo mais uma falta de atenção dos pedestres? Geralmente sim, a grande maioria sim, né? O desrespeito dos motoristas também existe, mas com uma menor frequência. A região central da cidade é a mais crítica. Quem passa por lá constata os problemas, mas afirma que o cuidado no trânsito precisa ser tanto do pedestre quanto do motorista. Tá falta de respeito, sabe? O pessoal, uma pressa hoje em dia, não espera, uma coisa também não dá seta, sabe? Eu mesmo, como motorista, tem um carro na minha frente não dá seta, eu xingo, sabe? Que tá demais, tá perigoso mesmo. Eu tenho uma visão diferente, porque eu também sou motorista. Então eu tenho as duas visões, então eu procuro cumprir o meu dever como pedestre, porque eu sei que é importante para o motorista, porque o motorista tem que cumprir o dever dele, mas o pedestre também. Tá difícil porque as pessoas não têm educação, não respeita sinal, não respeita o pare, né? Então se torna difícil, mas a gente que tem que ter cuidado, né? A gente tem que olhar pela gente, não pelos outros. Então tem que ter muito cuidado. Apesar de o número de atropelamentos não ter aumentado entre 2015 e 2016, campanhas de educação no trânsito são fundamentais para evitar os acidentes, principalmente aqueles com vítimas fatais. Infelizmente em Bauru não há ainda uma conscientização da faixa de pedestre, né? Você respeitar a faixa de pedestre. Eu acho que isso seria o ideal, né? Ele não vê o pedestre como uma parte do trânsito. E sem sombra de dúvida. A recomendação para o motorista que passa por um atropelamento é nunca deixar de ajudar a vítima. Já para o pedestre, é essencial atravessar na faixa de segurança e sempre prestar atenção aos veículos. Por isso, nada de se distrair com o celular. Prestar socorro é o ideal e também está isso no Código Brasileiro de Trânsito, né? Você sofrer ou provocar um acidente e fugir, isso agrava a pena. Todo mundo, se possível, registrar o boletim de ocorrência. Por quê? Porque nós também temos esses dados
e conseguimos estudar esses locais e fazer melhorias nesses locais. Aos pedestres, as dicas, né? Atravesse sempre em linha reta na via. Na via hoje, as nossas vias de Bauru têm em torno de 8 metros, estão sempre em linha reta. E a gente vê muitos pedestres na diagonal. Isso aumenta o tempo que você fica na via e pode ocasionar um atropelamento. O assunto agora é política. Na sessão da Câmara de ontem, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que proíbe a circulação na área urbana de Bauru de veículos de tração animal, as carroças. A lei recebeu uma emenda do vereador Moisés Rossi para garantir que as carroças não sejam retiradas dos donos enquanto eles não tiverem uma alternativa de recolocação no mercado de trabalho. O projeto só não vale para os bairros rurais, como os distritos de Tibiriçá, Barra Grande e Rio Verde. Quem desrespeitar a lei paga multa. O texto também prevê uma série de medidas para garantir o bem-estar dos animais resgatados. A chuvinha chegou em Bauru e não deve dar trégua nos próximos dias. Veja os detalhes na previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. A quarta-feira deve ser nublada na maior parte do estado, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. O tempo só deve ficar estável na sexta-feira, quando as temperaturas caem. Para Bauru são previstas chuvas, principalmente no período da tarde. Agora a umidade do ar é de 91%. A velocidade dos ventos é de 5 km por hora. Hoje a temperatura caiu por causa da chuva. A mínima foi de 16 e a máxima ficou em apenas 20 graus. Amanhã os termômetros ficam próximos disso. Devem variar entre 16 e 22 graus. No próximo bloco, a gente volta a falar dos cuidados que pedestres e motoristas precisam ter para evitar acidentes. Vamos receber a responsável pelo setor de educação no trânsito da Endurbe, a Fabiana Lima. Voltamos num instante só. Voltamos a falar sobre segurança nas ruas. Recebemos em nosso estúdio a responsável pelo setor de educação no trânsito da Endurbe, a Fabiana Lima. Fabiana, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço e é sempre uma satisfação, né, poder estar contando com a imprensa para falar de um assunto tão importante que é essa questão aí de preservar as vidas no trânsito. E a gente acabou de ver na reportagem, Fabiana, que só neste ano 48 pessoas foram atropeladas em Bauru. E o seu colega da Endurbe comenta que tem um perfil comum de vítimas. Muitas são pessoas idosas. Nesse caso das pessoas mais velhas, a culpa recai mais sobre o motorista que não respeita o tempo dessa pessoa ou tem culpa dos dois lados? Na maioria das vezes nós percebemos que às vezes tem dos dois lados também, né? Às vezes o idoso ele já não tem mais aquela locomoção, não tem mais aquele, não consegue se deslocar com tanta facilidade quando ele era mais novo. E ele às vezes insiste, então até quando a gente faz palestra para o pessoal e fala, acompanhem sempre os mais velhos, dê bronca, porque às vezes ele quer sair sozinho. E o motorista tem uma parcela grande de culpa, que quando você identifica, né, que alguém está atravessando a rua de uma maneira mais lenta, ele precisa reduzir a velocidade no mínimo, né? Se ele não parar, no mínimo ele tem que reduzir. Até porque, assim, uma pessoa, quando ela é atropelada, muitas vezes tem aquele mito, né? Ah, você mata uma pessoa com o carro a 100 km por hora. É mentira. Uma pessoa que é atropelada a partir dos 60 km por hora, ele tem 95% de chance de morrer no atropelamento. 60 km por hora. Exatamente. Ele já tem lá 95% de chance de morrer no atropelamento, né? Então, é um mito. Então, às vezes a pessoa acaba... a rua é de 30, é de 40, ela não respeita, ela vai a 60 porque sempre está com pressa, né? E aí você vê pressa dos dois lados, tanto do pedestre quanto do motorista, e acaba acontecendo aí os acidentes. E as pessoas se esquecem, ou muitas desconhecem, que tem uma hierarquia no trânsito de respeito, né, Fabiana? Sim, o próprio Código de Trânsito ele prevê isso, né? E até pela lógica, né? Se a gente for ver até pela lógica, é uma coisa muito simples. É sempre a prioridade do menor para o maior. Então, na escala começa... Algumas escalas já começam com os animais, tem gente que também não respeita o animal no trânsito, também precisa respeitar. Então começa lá, vai das pessoas, o ciclista, motociclista, os veículos, aí os caminhões menores, até o caminhão e carreta. Então tem toda uma hierarquia no trânsito que as pessoas precisam aprender a respeitar também. E agora um outro perfil que também foi comentado de vítima comum de atropelamento é aquela pessoa que fica no celular, atravessa a rua olhando para o celular, muitos com fone de ouvido também, né? É um risco. E aí a culpa é do pedestre.
Nesse caso, sim, né? O pedestre, às vezes, a gente fala muito, você quer usufruir do seu direito de ir e vir? Faz com cuidado, né? Trânsito, você tem que ter atenção dos dois lados. Então, muitas vezes, quando a gente vai dar as dicas também para o pedestre, quando você for atravessar a rua, além das dicas que o Nelson já deu, já passou lá de atravessar em linha reta, sempre na faixa de segurança, tenha certeza que o motorista te avistou. Então, levanta a mão, né, faz um gesto para o motorista poder te enxergar. Só que muitas vezes ele está tão concentrado aqui, né, mandando mensagem, batendo papo no celular, com o fone de ouvido tão na lua que ele não percebe o veículo se aproximando. E do mesmo jeito que o pedestre não percebe, muitos dos veículos não percebem o pedestre também, porque às vezes ele também está no celular. Então a gente tem que ter esse discernimento aí de perigo, né? Que a distração na hora de atravessar a rua é muito perigoso. E às vezes também a gente tem problemas muito graves com criança. Às vezes você vê pai e mãe que está lá no celular, quando vai atravessar a rua com criança, não presta atenção, a criança solta na mão e sai correndo. Então isso é muito perigoso também. E infelizmente nós começamos a identificar aí um perfil de crianças sendo atropeladas também no trânsito, também na região central, e provavelmente eles são esse tipo de acontecimento. De situação. Exato. O celular tem sido um grande vilão no trânsito. Sim, tanto é que assim, eu falo assim, olha, eu fico feliz que foi aprovada a lei, que a partir de setembro, ela tem 6 meses para ser implantada, a multa para quem for pego dirigindo, falando ou manipulando o celular, ela passa a ser gravíssima. Né? Então, é mais uma maneira de arrecadar multa? Não. Hoje o celular, ele é um dos principais motivos de acidente no trânsito. Então, eu posso afirmar que o celular mata. Né? Então, muitas vezes é difícil você estar ali, às vezes você entra numa rodovia, que nem aconteceu comigo hoje, eu estava na rodovia, a pessoa saiu, simplesmente eu percebi que ela estava, né, não tinha prestado atenção, aí eu parei, às vezes eu faço questão de parar para dar uma olhadinha, assim, do que a pessoa estava fazendo, e ela estava no celular, então abaixo da velocidade, numa rodovia, atrapalhando o trânsito, isso é muito complicado, né? Então, tem que sempre encostar, a recomendação é essa, né? O celular dentro do carro vai na bolsa, no banco de trás, desligado, né? Tem alguns aplicativos, inclusive, que o Ministério da Cidade disponibiliza hoje, chama Mãos no Volante, né? Que você programa ele. Se alguém te ligar, ele vai mandar uma mensagem, falar, eu estou dirigindo, me ligue mais tarde, né? Então, a gente precisa criar esse hábito, né? Essa cultura de se prevenir. Então, celular é uma coisa perigosa. Estou no trânsito, deixo o celular lá atrás. Se eu tiver com uma outra pessoa, o celular tocou, é urgente, pede para a pessoa atender para você, né? Aquelas tecnologias de falar no fone, de não estar ocupando a mão, elas também não são aprovadas pelo Não, elas código. não são aconselhadas pelo Código de Trânsito. Também ela prevê multa, né? Por quê? Porque ela tira atenção, né? Não é só o tirar a mão do volante, mas é a atenção. Né? Então, a atenção que você tira o foco, você, de repente você está lá, de repente você começa a discutir com uma pessoa no celular, mesmo que está lá em viva voz, alguma coisa, e você percebe que você não enxerga mais ninguém na tua frente. Você acaba aumentando a velocidade. Então, por isso, ela não é aconselhada também. E nós já falamos, estamos em pleno Maio Amarelo e a Endurbe tem uma programação especial, está à disposição para palestras, nesse mês especificamente, onde essa campanha ressalta, né, essa necessidade de cuidar para evitar acidentes no trânsito. O Maio Amarelo é um movimento, né, internacional, nós temos aí vários países que já aderiram ao programa. Bauru já é o 4º ano que participa dessa campanha. Primeiro foco que nós temos é incentivar a população a participar dessa campanha sem depender do poder público. Faça um cartaz, o lacinho, né? Distribua e conte para as pessoas que você é um bom motorista. O exemplo é a melhor campanha que a gente tem. Mas independente disso, toda a programação do mês de maio na Endurbe, do setor de educação, ela é voltado para o tema que esse ano é a questão da humanização do trânsito, tanto é que a chamada esse ano somos 43 mil pessoas mortas no trânsito. Essa epidemia precisa parar, né? E é justamente para que todos pensem qual que é o papel de cada um. Então, todas as atividades esse ano, Cidade Mirim, as palestras são voltadas para esse tema. Estamos à disposição para quem quiser agendar, pode entrar em contato conosco. Alguma atividade ainda a gente consegue encaixar para as escolas, apesar de estar já repleto, né? E também tem as palestras para as empresas, não só para empresas. A nossa ideia é que levar essa discussão
para as igrejas, para os movimentos, os Rotaries, Lions, né? Então, tudo que nós pudermos aí levar de informação, discutir, nós estamos levando a palestra Trânsito e Cidadania, que a ideia também é, a partir depois, no final dessa palestra, fechar ela com um projeto na Semana Nacional do Trânsito, que vai ser a Caminhada pela Paz no Trânsito. Então, quem quiser entrar em contato conosco, tem bastante informação no site da Endurbe, inclusive o link do Movimento Maio Amarelo também está disponível. É só entrar em contato conosco e a gente agenda. Qual que é o endereço do site da Endurbe? www.endurbe.com.br. Aí o e-mail, se alguém também quiser informação, mobilidade@endurbe.com.br. Tá certo, Fabiana. Muito obrigada por suas orientações. Nós agradecemos e contamos aí com a participação de cada um por um trânsito melhor. Obrigada. Tá certo. E depois do intervalo, você vai ver o que acontece quando se apresenta um esporte olímpico para as crianças. Concentradas, elas aprendem golfe num projeto que leva o esporte para as escolas da rede estadual em Bauru. Daqui a pouco, voltamos num instante só. Estão abertas as inscrições para o programa Parlamento Jovem 2016. Podem participar alunos do ensino médio da rede pública. Mais informações com a repórter Marisa Seio. O programa Parlamento Jovem é promovido pela Câmara dos Deputados e tem o objetivo de abrir espaço para os alunos do ensino médio vivenciarem o processo democrático. 78 alunos de escolas públicas e particulares serão escolhidos para participar. Sobre esse assunto, eu converso com a Liciara Valentim, ela é diretora do Núcleo Pedagógico de Bauru. Liciara, fala um pouquinho sobre esse Parlamento Jovem e qual a importância dos alunos participarem do programa. Sim, é uma oportunidade para os alunos de ensino médio vivenciarem na prática a rotina dos deputados. Eles irão elaborar projetos de lei, participar das discussões, dos debates e das votações que acontecerão lá. Quem que pode participar, e como que pode se inscrever? Os interessados devem ter entre 16 e 22 anos, estarem matriculados em escolas, em cursos de ensino médio e acessarem o portal da Educação e o da Câmara para baixar o manual de procedimentos. Lá eles vão encontrar a ficha de inscrição e vão ter que participar também de um mini curso para aprender a elaborar esse projeto de lei. E vão ter que construir esse projeto. Devem enviar toda essa documentação até o dia 10 de junho. Como é que vai ser feita a seleção? Nós teremos uma comissão julgadora que vai analisar se esse projeto de lei é inédito e os benefícios que ele proporcionará para a sociedade. São quantas vagas aqui para o estado de São Paulo? Serão 11 vagas do estado de São Paulo. Obrigada pelas informações. Outras informações podem ser encontradas no site da Câmara ou no portal da Educação. Marisa Sei para o Unesp Notícias. Estudantes da Unesp promovem até esta sexta-feira a Semana de Rádio e TV. A programação é voltada principalmente para conteúdos práticos, com temas que fazem parte da rotina dos radialistas. Alunos do curso de Rádio e TV da Unesp e demais interessados podem participar de diversas oficinas durante a semana. São workshops de edição, direção, roteiro, produção de som para cinema e operação de TV. Também estão programadas palestras, bate-papo e debates sobre temas na área. A primeira edição do evento foi em 2006 e o objetivo é aproximar alunos da pesquisa, produção e difusão do audiovisual. Na rede estadual de ensino de Bauru, as aulas incluem agora uma modalidade esportiva que volta a ser olímpica. É o projeto Golfe Nota 10, uma parceria entre a Federação Paulista da modalidade e a Diretoria de Ensino. É um estímulo para a prática do esporte e, quem sabe, uma tacada para descobrir uma jovem promessa. As tacadas ainda não são certeiras, mas o que importa aqui é o aprendizado sobre o esporte. Durante 2 semanas, os alunos da Escola Estadual Professor José Ranieri vão poder aproveitar essa estrutura para praticar o golfe. Eles tiveram aula sobre as regras e a história da modalidade, para só depois pegarem os tacos. Apesar de a estrutura ser adaptada, ela permite que as crianças entrem em contato com o esporte que nem sempre faz parte da realidade delas. A Thaís só conhecia o golfe pelo videogame e gostou da atividade na escola. Ela faz uma lista de tudo que já aprendeu. Eu aprendi a segurar o taco, dar as tacadas, só que a única coisa que eu ainda não consegui é acertar no buraco. Só. É difícil? Muito.
totalmente. É difícil mesmo, Thaís. O golfe é um esporte que exige bastante do jogador, mas ele também traz benefícios. Percebemos assim, desde a concentração, tanto para realizar o esporte como na sala de aula já deu uma boa melhorada. Então é necessário muita concentração, atenção, paciência, né? Conhecer o corpo e as capacidades físicas em geral, coordenação motora, né? Que isso tem a ver com a educação física e também essa questão do cognitivo, né? A criança pensar, se concentrar e realizar os movimentos. E foi uma dessas características que chamou a atenção do Matheus. Ele tem uma concentração, o jeito e também tem um pouco de força. Já o irmão dele, o Gabriel, ficou interessado no fato de o golfe ter voltado para o grupo das modalidades olímpicas agora em 2016 e disse que vai acompanhar as partidas. Agora que eu aprendi o golfe, eu estou interessado nele. Uma prova de que o esporte pode mudar a realidade dessas crianças. É uma possibilidade deles vivenciarem uma prática esportiva pouco convencional que eles provavelmente não teriam oportunidade de praticar fora do espaço escolar, né? Um dos objetivos da educação física nas escolas hoje é esse, né? Apresentar para os alunos esportes, práticas que são pouco convencionais, que eles não teriam oportunidade de participar. Além desta escola no Geisel, o projeto Golfe Nota 10, uma parceria entre a Federação Paulista da Modalidade e a Diretoria Regional de Ensino, vai percorrer outras 29 escolas da cidade com turmas do 1º ao 5º ano. Para isso, ofereceu capacitação aos professores de educação física. Junto com esse material que está indo nas escolas, né, veio uma formação dos professores para eles aprenderem uma metodologia, atividades educativas do golfe, né? Os professores participaram dessa formação, tanto uma parte teórica como uma parte prática no Bauru Golf Clube, né? E aí eles tiveram todo um repertório de atividades que eles podem fazer. E aí, a partir disso, todos os professores que participaram dessa formação, eles vão receber, né, esse inflável na escola por um período de 2 semanas, na qual eles vão poder aplicar essa metodologia que eles aprenderam, né, passando o golfe para os seus alunos. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.